Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Caminho do Mistério. Hoje iremos falar sobre como foi a vida de Noé. A história de Noé é uma narrativa rica e significativa, enraizada em tradições religiosas antigas que transcenderam gerações. A saga de Noé começa em um contexto de desagrado divino com a crescente maldade da humanidade. Deus, em sua onisciência, decide erradicar a iniquidade por meio de um dilúvio global. Nesse cenário, Noé emerge como um homem justo, escolhido para uma missão monumental, a construção de uma arca que preservaria a vida durante esse cataclismo iminente. A ordem divina é clara e detalhada. Noé, com sua família, é encarregado de construir uma arca que abrigaria representantes de cada espécie animal. Essa tarefa monumental não só exigia habilidade prática, mas também uma profunda fé e devoção a Deus. A construção da arca, portanto, não era apenas uma edificação física, mas um ato de obediência e confiança. Ao longo do processo, Noé enfrenta não apenas os desafios logísticos da construção da arca, mas também o ceticismo e zombaria dos outros habitantes da terra. Sua fé inabalável é posta à prova, mas ele persiste, guiado pela convicção de sua missão divina. Enquanto martelos ecoam e tábuas se unem, a mensagem de Noé sobre o iminente dilúvio é recebida com incredulidade. O dilúvio, quando finalmente ocorre, é descrito como uma torrente de águas que cobrem a terra por 40 dias e 40 noites. A arca, com Noé, sua família e os animais, flutua sobre as águas turbulentas. Durante esse período, Noé continua a ser um farol de confiança, aguardando pacientemente o momento em que Deus indicará que a terra está pronta para ser habitada novamente. A complexidade da história de Noé se aprofunda quando, após a água se retirar, ele solta uma pomba para avaliar a condição da terra. O símbolo do arco-íris marca a aliança entre Deus e Noé, uma promessa divina de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Este arco celestial é um testemunho duradouro da misericórdia e do comprometimento divino. Noé, ao deixar a arca, oferece agradecimentos a Deus pela preservação da vida. No entanto, a história não é isenta de desafios humanos. A plantação de uma vinha e o incidente subsequente, onde Noé se embriaga e amaldiçoa seu filho, fornecem uma reflexão sobre a imperfeição humana, mesmo em meio à graça divina. A narrativa pós-dilúvio de Noé se desdobra à medida que suas linhagens se multiplicam e as gerações seguintes se espalham pela terra. Noé, como um patriarca, testemunha o crescimento de suas descendências, deixando um legado que ecoa através do tempo. Quanto à sua morte, as Escrituras oferecem poucos detalhes específicos. A história de Noé se encerra, mas seu impacto perdura, transcendendo as páginas sagradas para influenciar a compreensão humana da fé, da obediência e da renovação. Noé é mais do que um construtor de arca, ele personifica a perseverança diante da adversidade e a confiança inabalável em uma vontade divina. Após o dilúvio, Noé emerge da arca com sua família, olhando para a terra transformada. O solo, antes coberto pelas águas, agora apresenta uma renovação celestial. O arco-íris no céu é o símbolo da aliança entre Deus e Noé, uma promessa de que a destruição catastrófica não se repetirá. Grato pela misericórdia divina, Noé dedica-se a reconstruir sua vida e repovoar a terra. Noé, guiado por uma visão divina, planta vinhas e cultiva a terra. Ele se esforça para criar uma nova comunidade baseada na retidão e no respeito à vontade de Deus. A história pós-dilúvio revela os desafios de Noé em equilibrar a responsabilidade de liderar sua família e ser um exemplo para as gerações futuras. Ele compartilha os ensinamentos sobre obediência divina, fé e a importância de viver em harmonia com a criação. A narrativa destaca a construção de cidades e a expansão das linhagens de Noé, evidenciando como sua descendência se espalha pela terra. À medida que as gerações se multiplicam, Noé permanece como uma figura sábia e respeitada, oferecendo orientação espiritual e conselhos baseados em suas experiências vividas durante o dilúvio. A história de Noé após o dilúvio destaca a sua contribuição para a civilização pós-cataclismo. Ele se empenha em estabelecer princípios éticos e morais para guiar as futuras comunidades. Seus descendentes, inspirados por sua fé e devoção, preservam as tradições transmitidas por Noé, formando uma base sólida para a construção de sociedades justas. Noé, durante seus últimos dias, testemunha a disseminação da humanidade e os frutos de seu esforço na reconstrução da vida na Terra. Sua morte, embora não detalhada nas Escrituras, é cercada pelo legado duradouro que ele deixa para trás.
Sua história continua a inspirar gerações, relembrando a importância da fé, perseverança e obediência em meio às adversidades. Assim, Noé vive além do dilúvio, não apenas como um sobrevivente, mas como um arauto da esperança e da renovação, cujo impacto transcende os limites do tempo e permanece como uma lição atemporal para aqueles que buscam viver segundo os princípios divinos. Noé, como pai, dedicava-se não apenas à reconstrução física da terra, mas também à construção de uma família sólida fundamentada nos princípios divinos. Ele compartilhava suas experiências do dilúvio com seus filhos, transmitindo lições valiosas de fé, obediência e respeito pela criação de Deus. Noé buscava instilar neles a importância de viver de acordo com a vontade divina, cultivando um entendimento profundo da responsabilidade humana para com a terra. A educação dos filhos de Noé envolvia a instrução sobre o cuidado com os animais e a preservação da diversidade da vida. Ele os ensinava a valorizar cada espécie, lembrando-lhes que foram escolhidos para preservar a biodiversidade durante o dilúvio. Noé incentivava a compaixão e a responsabilidade na relação com os animais, destacando a interdependência entre todas as formas de vida. A arca, símbolo da salvação durante o dilúvio, tornou-se mais do que uma simples embarcação, era uma escola itinerante da vida. Noé e seus filhos cuidavam dos animais a bordo, garantindo seu bem-estar e reprodução. Essa experiência única proporcionou aos descendentes de Noé uma compreensão íntima da importância de preservar as diferentes espécies, tornando-se guardiões da harmonia ecológica. Noé modelava a empatia e o respeito pelos animais, promovendo a ideia de que a humanidade era encarregada de ser zeladora da criação divina. Suas lições iam além da mera sobrevivência, eram uma chamada para serem coadministradores responsáveis da terra. Noé ensinava a importância da coexistência pacífica entre humanos e animais, um equilíbrio delicado que refletia a ordem original da criação. O compromisso de Noé com a preservação da vida estendia-se além da arca. Ele incentivava seus filhos a plantar árvores, preservar ecossistemas e cultivar a terra de maneira sustentável. Essa abordagem holística refletia sua compreensão de que a harmonia entre humanidade e natureza era essencial para a continuidade da vida na terra. Noé, assim, não apenas liderava sua família na reconstrução do mundo, mas também nutria uma consciência ambiental e espiritual em seus descendentes. Seu legado não estava apenas na preservação física, mas na transmissão de valores que moldariam gerações vindouras, inspirando um compromisso duradouro com a preservação da criação divina.